Boa tarde. Começando o nosso canal teórico, agradecendo muito a gentileza do doutora Cristina Cantarino, amiga pessoal do Dr. Jefferson, amiga da Fundação Municipal de Saúde, uma pessoa muito capaz, pneumologista, que trabalha muitos anos na nossa rede no controle do tabagismo. Foi uma solicitação da nossa residência. Fico muito honrado com a presença dela. Espero que todos aproveitem essa brilhante aula e depois da aula alguns comentários que vocês queiram fazer. Boa tarde, vamos dar início à doutora Cristina. Agradeço a gentileza das palavras e o convite. Ainda bem que você não disse o número de anos de amizade, eles iam ficar assustados. Exatamente. Né? Mas vamos em frente. É um prazer estar aqui. Adoro lidar com residente. Eu acho que sempre estimula a gente e dinamiza qualquer serviço. Tenho uma filha que foi residente tem alguns anos, já terminou e viveu esse burburinho dentro de casa. Me faz voltar à minha residência. É tudo muito bom isso. Bom, o Jefferson me pediu para falar sobre tabagismo e eu não posso falar sobre tabagismo numa área só, porque o controle do tabagismo é um controle sistêmico. Ou a gente toma conta de tudo ou a gente não tem controle de absolutamente nada. Então eu vou dar uma panorâmica de tabagismo, que é difícil em uma aula só, mas para que vocês tenham vivência e conhecimento da parte conceitual, e depois vocês podem perguntar o que vocês quiserem na área de tratamento, se for o foco principal de vocês. Porque tratamento de tabagismo em si tem uma capacitação que é muito mais longa e que, se alguém tiver interesse, a gente conversa sobre isso no final. Bom, todo mundo R o quê? 1, 2, 1 e 2. Tá. Quantos são fumantes ou ex-fumantes? 0. Tá. Porque isso enriquece, né? A gente já conversou, estava conversando com a Maria, ela deu uma opinião, ele deu a vivência dele e a gente já, só com os dois, já pôde falar da diversidade do perfil do fumante. Bom, o tabagismo é codificado há bastante tempo, né, como uma doença crônica que vem do transtorno mental e de comportamento decorrente do uso da nicotina, né, uma substância psicoativa. No papo inicial aqui com a Maria, alguém falou, porque acalma, por isso que fuma. Não, nicotina não acalma. O que acontece é uma descarga maciça, estragou, 7 segundos está no cérebro, descarrega a dopamina e aí dá a sensação de prazer, e prazer todo mundo gosta e quer. Então a primeira coisa que é importante é que é uma droga psicoativa e que liga o sujeito, não é uma droga calmante. E de grave, ela é a maior causa isolada de morte prematura evitável. Essa é a principal palavra em todo mundo. O cigarro é o único bem de consumo, se a gente usar conforme o fabricante determina, pode levar à morte. E mata só metade dos seus usuários, né? É uma coisa assustadora, mas real. E, além de ser uma doença crônica, é fator de risco para mais de 55 doenças. Aí temos todas as doenças crônicas que vocês já devem conhecer, né? DPOC, doença coronariana, AVC, hipertensão arterial, agrava diabetes, uma série de coisas nessa linha e vários tipos de câncer. E, além disso, agrava qualquer doença que a pessoa, que pode não ser tabaco relacionada, mas é agravada pelo uso do tabaco. Mata 8 milhões de pessoas por ano no mundo, e desses 1,2 milhão
são pessoas que escolheram não fumar, mas estão expostas ao tabagismo passivo. Quer dizer, eu não fumo, mas eu vou morrer de uma doença tabaco relacionada porque o meu marido ou a minha esposa fumam o dia inteiro em cima de mim. E no mundo, com mais de 1 bilhão de fumantes, é muito grave porque 80% estão vivendo em países de baixa e média renda. E isso tudo agrava, né? Alguém vai passar ou eu passo? Eu passo. Onde é que você quer papel? É só passar. Deve ser aqui. É diferente do meu. Bom, só um rápido cenário histórico, tem muito mais detalhamento que isso. Em 1492, o Colombo, saindo da região com índios, levou para a Europa a folha de tabaco. E na década de 1560, o Janicot levou para o Reino da França, daí o nome nicotina vem do sobrenome do Janicot, e achando que a nicotina era a 7ª maravilha do mundo, quer dizer, o tabaco naquela época não sabia da nicotina, né? E receitou para a rainha para enxaqueca dela, como se isso fosse resolver o problema. Temos aqui um neurologista que pode dizer que não serve para nada disso, né? E aí a gente chega, pulei muita coisa, vamos chegar nos tempos de guerra. Como a nicotina é uma droga psicoativa, se vocês vão ver filmes de guerra, vocês vão ver que o soldado está indo para a guerra, ele ganha um monte de coisa, mais um pacote de cigarro. Aquilo não é à toa, porque como a nicotina é uma droga psicoativa, ele leva aquele pacotão para ficar acordado na trincheira. E aí esse general, na época que as tropas desembarcaram na Normandia, perguntado, respondeu assim, palavras dele: vocês me perguntam do que necessitamos para ganhar a guerra. A minha resposta é tanto do tabaco quanto de balas, para a tropa ficar ali com alguma coisa para se distrair. Próximo. Para vocês verem o poder da nicotina desde lá de trás. E ela se difundiu no mundo, principalmente depois das grandes guerras, porque aí os soldados voltaram completamente, Deus que se sobreviveram naturalmente, dependentes da nicotina, e isso passou a ser muito mais difundido no mundo. A gente estava falando do prazer de fumar antes, e a Maria estava falando, mas se eu não fizesse mal, fumar é uma delícia. E assim, quem trabalha com tabagismo, se disser que não está mentindo, porque é gostoso por conta de uma reação com o neurotransmissor, né? Tragou 7 segundos, é uma paulada de liberação de dopamina, dá sensação de prazer. Mas o primeiro contato com o cigarro, quem já fumou, se lembrar, geralmente não é prazeroso, né? Que a gente tosse, a gente fica enjoado, tonto. Eu tentei, né? Eu tenho 65 anos, a minha geração toda fumava. Eu tentei arduamente fumar quando era nova, porque todas as minhas amigas fumavam, mas eu ficava verde, não tinha charme nenhum, que era o que era acontecido na época, né? Porque eu passava muito mal. E isso a gente vê porque cada fumante tem um perfil e determinado geneticamente. Assim, quem metaboliza a nicotina muito rapidamente fica bem, acha gostoso, se acostuma rápido e tal. Quem metaboliza mais lentamente se intoxica fácil. Eu acho que é o nosso caso aqui. Então, né, foi o teu caso como foi o meu. Eu nem comecei a fumar, o meu foi pior. E aí eu fui prestar atenção. Na minha família, nunca ninguém fumou. Assim,
Eu, meus irmãos, meus pais, meus avós dos dois lados. Provavelmente isso foi determinado geneticamente, né? E por que até que passe a ser gostoso, porque os primeiros contatos não são agradáveis? É o Vinícius que chegou? É o Vinícius, R2. A indústria do tabaco, que é a grande vilã dessa história, jamais o fumante, né? O que ela bolou a partir dos anos 90? Como o primeiro contato era ruim, eu tenho que inventar uma coisa que permita que o jovem, ou que o adolescente, atravesse essa fase de iniciação até que se torne o dependente, até que ele feche o ciclo da dependência e ache ótimo, como a Maria, depois de um certo tempo. São os aditivos do cigarro. Eles começaram a estudar e foram muito exitosos, infelizmente, a partir dos anos 90. E esses cigarros com gosto e aromas adocicados chamam a atenção especialmente do grupo jovem, porque eles não têm interesse em pegar uma pessoa de 65 anos e botar para começar a fumar. Isso não acrescenta nada para eles, porque daqui a pouco vai morrer. O que interessa é a galera, quanto mais jovem, de preferência criança, começar a fumar melhor. E aí eles começaram a confundir os aromas e sabores com bala e doce, porque é o que interessa a garotada, e deu muito certo. O açúcar, ele melhora o sabor, melhora a sensação de irritação pela fumaça e potencializa a dependência. Faz a nicotina chegar mais rápido no cérebro, que é tudo que interessa para fomentar um alto grau de dependência. E quanto mais jovem a pessoa tiver contato com nicotina, temos pediatras na sala, é uma grande verdade. O sistema nervoso central, ele só está totalmente maduro muito depois, perto dos 20 anos. Então, quanto mais cedo se tiver contato com a nicotina, mais a gente pode fazer a upregulation dos receptores específicos da nicotina, que eu trouxe um filminho de 3 minutos para eu botar no final, que vocês vão ver o que é isso que eu estou falando, porque acho que é mais ilustrativo. E o mentol? O mentol eu acho uma covardia. O mentol, ele é utilizado como anestésico de via aérea alta, para não dar aquela tosse inicial. Né? Por isso, dá aquele geladinho. Eu trabalhei mais de 30 anos no INCA com câncer de pulmão, e eu sempre entrava com essa história: você começou a fumar com que idade? Muitos dos pacientes que eu tratei no INCA começaram com cigarro mentolado. E aí se fidelizaram porque tinha essa sensação de frescor. E a consequência disso é essa que está no final aqui. A cada dia, cerca de 100 mil adolescentes começam a experimentar cigarro no mundo. Bom, e por que o cigarro faz mal? São mais de 7 mil substâncias tóxicas. Dentre essas, 60 são comprovadamente cancerígenas. É lógico que eu não vou falar de 7 mil substâncias, mas eu quero chamar a atenção aqui para o monóxido de carbono, que é exatamente o mesmo do escapamento do carro. E se você ficar trancado numa garagem com o carro ligado, você vai morrer asfixiado, né? Porque o monóxido de carbono, ele compete com o oxigênio na hemoglobina, e só que ele tem uma afinidade muito maior, como se estivesse passando um trem, o monóxido é ágil, entra, pega todos os lugares e o oxigênio fica de fora. Então, se você for ver a capacidade de oxigenação de um fumante da mesma idade, do mesmo tamanho, está sempre abaixo de um equivalente não fumante, por conta disso.
Para que eles começaram? O Marlboro explodiu no mundo como foi lançado. E por quê? Porque eles acrescentaram amônia, que aumenta a rapidez com que a nicotina é liberada para o cérebro, que é o que interessa. Então começou a vender barbaramente. Aí os outros produtores de cigarro foram estudar, descobriram, calaram a boca, passaram a acrescentar também, para poder ter esse papel do Marlboro. O Marlboro era o mais vendido no mundo. E na fase particulada, a gente tem tudo que vocês podem imaginar e mais alguma coisa, né? Agrotóxicos, principalmente, fora todas as outras bombas, porque o cultivo da folha do tabaco dá muita praga. Então, o que acontece? É exigido pela indústria do tabaco o agrotóxico X na concentração Y, sempre muito nocivo e muito alta, senão eles não compram a folha, simples assim. E isso, quando entra em combustão, sofre inúmeras transformações e vão se transformando em inúmeras outras substâncias tóxicas, irritantes e carcinogênicas. E aí entra a famosa indústria do tabaco, colocando lá o veneninho deles para atrair o jovem, como eu falei. Próximo. Bom, é uma lástima, né? A devastação no ser humano relacionada ao tabaco é uma coisa absurda. São vários tipos de câncer. Essa é uma figura do recente. Pulmão, bronco, traqueia, laringe, esôfago, cavidade oral, faringe, cavidade nasal e seio paranasal, bexiga urinária, fígado, colo uterino, rim e tudo, pelvis renal, ureter, estômago, leucemia mieloide aguda, acidente vascular cerebral. Tem, esse está do lado de lá. Colo, pâncreas e tal. E todas as outras doenças crônicas que o Jefferson lembrou, que eu falei lá do acidente vascular cerebral, doença coronariana, DPOC, diabetes, hipertensão, artrite reumatoide no fumante fica muito pior. Eu já tratei de paciente encaminhado, uma senhora portadora de artrite reumatoide que não conseguia controlar a doença, veio parar de fumar comigo no consultório, ela teve outra qualidade de vida depois que parou de fumar. Até eu fiquei impressionada com a diferença que fez no controle da doença dela pelo reumatologista. Sim, sim. E ali, assim, em termos de aumento de risco, né, para a doença coronariana comparado ao não fumante. E isso tem para tudo quanto é doença, é um estrago devastador na saúde humana. Próximo. Bom, quais são as diferenças entre os derivados do tabaco mais comum, né? Que são charuto, cachimbo de um lado e cigarro e semelhante do outro. Não. A cura da folha do tabaco, a forma como a folha é seca, no charuto e no cachimbo é o ar livre. Dos outros remédios. Isso resulta numa fumaça de pH alcalino, então fica fácil de absorver pela cavidade, pela mucosa da cavidade oral. Por isso que charuto e cachimbo não se trata. E por isso que charuto e cachimbo dá mais tumor de cavidade oral do que de pulmão. Não é que não dê de pulmão, também dá. Mas, assim, o predomínio do tumor é onde é absorvido, que é a cavidade oral. E os cigarros convencionais, a cura da folha, ela é seca em forno a lenha, o que traz uma devastação ambiental maravilhosa, né? E resulta num pH ácido, então você precisa tragar para absorver no pulmão.
e por isso que o cigarro dá mais câncer de pulmão. Desculpa, o charuto do cachimbo, então, o estímulo é menor, é mais lento? Não, porque absorve pela mucosa. A via inalatória é mais rápida, né? Mas ele absorve rapidamente pela mucosa também. Tudo que se absorve por via inalatória é mais rápido do que por contato, né? Mas é uma beleza também. E por isso que vários fumantes chegam, já cansei de tratar fumante assim, não, eu parei de fumar, agora eu só fumo cachimbo. É muito frequente. Vamos começar do início, aí começa assim. Ele só trocou 6 por meia dúzia, a forma de absorção. Próximo. E aí a gente já falou dos danos no ser humano, então a gente tem que falar também no meio ambiente. Então, a cada 300 cigarros produzidos, a gente derruba uma árvore, porque o fumo é curado no forno a lenha. E tem o papel também e tal, né? Isso é uma devastação ambiental, porque, como eu falei, é muito agrotóxico que se espalha pelos rios, solos, é uma festa. É uma festa. Próximo, vamos continuar. Agora a gente tem que falar das pessoas, dos fumicultores que trabalham na fumicultura, que a indústria do tabaco, ela tem um discurso de que o fumicultor é bem pago, ele vive bem, parará, é tudo mentira. No Brasil, os grandes produtores de folha de tabaco estão no sul do país. E a indústria do tabaco manda e desmanda no sul. São eles que mandam mesmo. Os políticos são comprados, assim, no INCA eu tinha que trabalhar não só com o tratamento do fumante especificamente, que é a minha especialidade, eu gosto de lidar com gente, mas eu também tinha que trabalhar com a política de controle do tabaco. Como eu falei no início, não funciona se a gente não tentar controlar o tabaco como um todo, com várias ações, vocês vão ver. E a gente vê coisas do arco da velha. Por exemplo, a fumicultura são culturas familiares, onde eles botam a família inteira para trabalhar e se expor. As crianças entram na brincadeira. E às vezes as famílias saem de dentro de casa para botar folha de tabaco dentro de casa. É um negócio dramático. E a intoxicação do fumicultor é muito alta, tanto por agrotóxico quanto pela famosa doença da folha verde do tabaco. O que é isso? Eles manipulam a folha e abraçam, suados, molhados de orvalho, e aquilo facilita a absorção da nicotina transdérmica em altíssimas doses, porque eles ficam o dia inteiro abraçando o tabaco úmido e eles suados. E também absorvem muito agrotóxico. Então, inclusive, o diagnóstico diferencial entre uma doença e outra é difícil, porque os dois intoxicam, dependendo do nível de absorção. E a exposição crônica a agrotóxico dá uma série de complicações, e a gente vê, inclusive, tem vários trabalhos que mostram a maior prevalência de suicídio do que a população geral entre os fumicultores, por exposição crônica a agrotóxico. Então, a barra assim, é muito mais pesada do que vocês podem imaginar. E assim, eu já participei de várias audiências públicas em Brasília, defendendo, quando a gente estava lá brigando para aprovar proibição de aditivo, defendendo para proteger o fumicultor, brigando no Senado, né, brigando a favor das culturas alternativas ao tabaco, porque a coisa funciona assim: você não vai mais plantar tabaco não, então essa produção que está rolando aí eu não vou comprar, você vai perder tudo e você vai ficar endividado comigo. O nível é esse.
Então, até para mudar de cultura, o fumicultor sofre. Próximo. O cigarrinho de palha era melhor do que o cigarro de... E faz mal do mesmo jeito, porque a forma como... O agrotóxico que o cara criava, ele mesmo já cultivava a folhinha ali. Não, porque assim, tudo que entra em combustão sofre inúmeras transformações, como o churrasco, né, o alcatrão, não sei o que, isso é extremamente tóxico e cancerígeno, né? Não faz diferença. Esse é um discurso que a indústria do tabaco quer fazer, né? Não, esse é natural, pode usar. Não, esse é menos nocivo, pode usar. A mesma coisa quando, assim, como eu já estou velha, eu vi toda essa evolução, quando lançaram cigarros de baixos teores, cigarros light, são menos nocivos, que tem menos coisa. Se tem menos nicotina e eu tenho um receptor cerebral que sabe qual é a minha carga de nicotina por dia, ele vai me fazer o quê? Fumar mais. Então é muito bom para a indústria do tabaco, porque vai gastar mais dinheiro comprando mais cigarro para fumar mais, para chegar na dose adequada dele, né? Como qualquer dependência, existe um mecanismo de tolerância. A pessoa vai ficando precisando de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. Bom, tabagismo passivo é uma coisa cruel também, porque eu escolhi não fumar e sou exposta em um ambiente fechado à fumaça do cigarro dos outros. Né? O fumante ele é mais exposto, porque ele é exposto ao que a gente chama a fumaça primária, que é aquela que sai da pontinha do cigarro, e a fumaça que ele bota para dentro, que ele traga, né? Então ele é duplamente exposto. E a população geral não fumante, que convive com fumantes em ambiente fechado, é exposto e adoece em função dessa exposição, porque o tabagismo passivo é o maior responsável pela poluição em ambiente fechado e a terceira maior causa de morte evitável no mundo. Primeiro, tabagismo, álcool, tabagismo passivo. Próximo. Aumenta o risco de infarto, câncer de pulmão e DPOC, entre outras. Quer dizer, eu não fumo, mas se eu sou um fumante passivo, eu tenho risco aumentado. As crianças são as que mais sofrem com tabagismo passivo, porque não tem como sair do ambiente. Uma criança pequena, o pai e a mãe fumando em cima, eles não podem fazer outra coisa a não ser respirar a fumaça, né? E aí elas têm mais infecção respiratória, têm mais otite, são mais predispostas ao primeiro aparecimento de asma nos predispostos, síndrome de morte súbita infantil e costumam ter o maior risco de doença cardiovascular na vida adulta. E se o sujeito é exposto ao tabagismo passivo por 20 anos, é a mesma coisa que se ele tivesse fumado 10 cigarros por dia. Quer dizer, não é brincadeira. Garçons não fumantes expostos, e isso foi uma briga levantada na Inglaterra, eles têm uma chance maior de ter câncer de pulmão. Então, entrou no rol de considerado uma doença ocupacional. Os pubs, né, muito fechados, frios. Próximo. E teve uma época, não sei se vocês lembram, que você ia no aeroporto, tinha um fumódromo, era um aquário com um exaustor, como se aquilo ali liberasse o ambiente do tabaco. Quando a gente começou lá atrás a trabalhar com ambiente 100% livre de tabaco, tomando paulada de tudo quanto é lado. E aí surgiram trabalhos que provam que não funciona o exaustor, porque a força de exaustão tem que ser igual de um furacão mesmo. Então, cortamos essa história. E eu não sei, você já ouviu falar na fumaça de terceira mão? Quer dizer, tabagismo passivo todo mundo já tinha escutado, né? Mas a fumaça de terceira mão também é extremamente perigosa. Quer dizer, eu fumo,
mas eu respeito meu filho, eu só fumo em casa quando meu filho está na escola. Quando meu filho está em casa, ninguém fuma. Crente que está abafando, que está protegendo as crianças, mas não é. Lembra que eu mostrei que são 7.000 substâncias, umas gasosas e outras particuladas, que ficam no tapete, na cortina, no sofá, no chão, na roupa, no cabelo, e tudo quanto é lugar da casa. E a criança, mais uma vez, é a mais exposta, porque ela sai engatinhando, tem a exposição dupla, né, porque ela respira, que aquilo tudo fica depositado no ambiente, então ela respira e vai engateando, bota a mão e bota na boca, ainda come. E isso tem trabalhos provando, assim, um apartamento, tem um trabalho americano, um apartamento de fumantes. A família mudou, mandou pintar o apartamento, aí a gente entrou lá com uma máquina que mede os componentes tóxicos da fumaça. Ainda tinha lá um mês depois de ter sido pintado. Então isso fica no ambiente e vai sofrendo várias alterações químicas porque entra em reação com substâncias comuns do ambiente doméstico, tipo impressora. A nicotina reage com o componente da impressora e dá substâncias tóxicas, cancerígenas, que ficam ali no ambiente. Tem inúmeros trabalhos sobre isso, mas não é muito falado. Próximo. Isso aqui é um trabalho clássico, né? Foi um estudo de coorte feito por Doll e Hill, na Inglaterra, de médicos do Reino Unido, nascidos entre 1900 e 1930, que foram acompanhados nesse estudo de coorte ao longo da vida. Isso deu inúmeros trabalhos. Um deles é esse, que os médicos desse estudo de coorte que fumavam, eles morreram 10 anos antes do que os que não fumavam. Isso foi um clássico citado, é bom que vocês conheçam, em tudo quanto é lugar. E isso é de fundamental importância e alertou o mundo inteiro, assim, se conseguiu provar o tamanho do estrago em termos de vida, sobrevida. Próximo. Diante de tudo isso, então eu falei do que acontece com o ser humano, o que acontece com o ambiente, e qual é a resposta da saúde pública, né? Fizeram numa Assembleia Mundial de Saúde o primeiro grande tratado de saúde pública do mundo e batizaram de Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Não sei se vocês já ouviram falar. É um tratado enorme, composto de vários artigos, todos focados no controle do tabaco, nas mais variadas áreas de trabalho. No Brasil, a gente já trabalhava com tabagismo há alguns anos no INCA, que o INCA foi o primeiro lugar, eu participei dessa história, a falar e tentar organizar um controle de tabaco no Brasil. Extremamente difícil. A partir da Convenção Quadro, que assim, foi assinada em 2003, mas a gente teve que brigar 2 anos para que fosse ratificada. O Brasil teve uma participação muito importante no desenvolvimento desse tratado. A gente achou que a gente ia ser o primeiro país a ratificar, porque trabalhou muito. E não, levamos 2 anos porque o Senado, todo mundo dava o contra, claro, porque a campanha é cara, né, para conseguir voto. E sofremos muito para conseguir ratificar isso no Brasil, eu me lembro bem. Eu participei bastante dessa fase aí. Mas hoje já tem 182 países que já ratificaram, até 21. E qual é o objetivo desse grande tratado de saúde pública? É proteger as gerações presentes e futuras das devastadoras consequências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas
geradas pelo consumo ou pela exposição do tabaco. Quer dizer, por tudo que eu falei antes, acho que você deu para sacar a devastação generalizada que o tabaco próximo nos traz, né? E qual foi a resposta do Brasil? Se formou uma Comissão Nacional de Implantação da Convenção Quadro para Controle do Tabaco, aquele tratado. E a partir daí passou a ser uma política de Estado. Como é que é? O presidente deste enorme grupo é sempre o ministro da Saúde e a secretaria executiva é sempre do INCA, que foi quem começou tudo. Não existia, assim, a gente teve pessoas muito importantes que falavam e começaram algumas ações sobre tabagismo no Brasil, foi o professor Rosenberg, que foi uma figura muito importante, e mais um outro médico do Sul, mas a tentativa de sistematizar no Brasil começou no INCA. Ali são os ministérios todos que participam, que você pode ver pelos nomes, por que precisa do Ministério da Economia, a gente precisa da agricultura, ciência e tecnologia, porque a gente tem que cercar a indústria de tabaco de uma série de ações, inclusive legislativas, Congresso Nacional, Fiocruz. Quanto mais parceiro a gente tiver, mais eficaz é o controle. E foi para isso que a gente partiu. Já existia, antes da Convenção Quadro, o Programa Nacional de Controle do Tabagismo no INCA, pequeno, a gente começando a treinar coordenadores estaduais, que, por sua vez, desdobrariam para coordenadores municipais e tal, com o objetivo de reduzir a morbimortalidade causada pelo tabagismo e numa tentativa de reduzir prevalência do fumante, seja prevenindo a iniciação, seja tratando o tabagismo e protegendo o não fumante do tabagismo passivo. Próximo. Bom, é a rede de parceria INCA, secretarias estaduais, municipais, aqui em Niterói a coordenação fica no DESUM, e do DESUM seguem as ações para o médico de família, para as unidades básicas, para as policlínicas e para os hospitais. Os hospitais aqui tem o Antônio Pedro e o de tuberculose. As dimensões têm que ser educativas, né? A gente tem um trabalho no Programa Nacional para atuar com as crianças, dentro das escolas, com o Ministério da Educação e secretarias de educação. Eu comecei isso aqui em Niterói umas 3 vezes, mas não foi adiante, mas visitei várias escolas municipais e interagi com os alunos. Ações legislativas são fundamentais, que é uma briga de foice, a gente dá um passo para frente, 5 para trás, depois mais um. E foi assim que a gente conseguiu proibir propaganda, foi assim que a gente conseguiu proibir aditivo, mas isso a gente levava anos. Foi assim que a gente conseguiu o maço com imagens, mas é uma briga muito grande, porque a política da indústria do tabaco, né, e os lobistas da indústria do tabaco são muito poderosos. Então, o que mais se sobressai é a promoção da cessação, mas eu fiz questão de trazer que sem as outras ações a gente não anda para frente. Próximo. Por que é importante trabalhar com cessação de tabagismo? Porque 80%, cerca de 80%, às vezes um pouco menos, dos fumantes, a gente sabe que desejam parar de fumar, mas que sozinhos só 3% conseguem por ano. E 70% a 90% dos fumantes regulares são dependentes da nicotina. Isso significa que eles precisam de ajuda. E como a prevalência do tabagismo caiu muito no Brasil, é considerado um dos países mais exitosos do mundo,
quem permanece fumando são pessoas com maior dificuldade, com maior grau de dependência, eu vou mostrar mais adiante. E, então, a gente precisa de uma ação mais especializada para essas pessoas. Próximo. Isso aqui é um trabalho importante publicado no Lancet, mostrando que o tabagismo no contexto das ações de controle para doenças crônicas não transmissíveis. A mortalidade atribuível à doença crônica diminuiu 20% entre 96 e 2007, principalmente em relação a cardiovascular e respiratória crônica. E aí, quando se foi ver, estudar no Brasil o que tinha contribuído para essa redução de 20%, se viu que a ação mais eficaz era de controle do tabagismo, porque a prevalência caiu muito, mostrando a importância de um bom trabalho de cessação de tabagismo. Próximo. Aqui um pouquinho da história de Niterói. Em 2000 eu comecei a atender aqui na PESP, atendimento individual, muito difícil, porque você tem que sensibilizar o gestor, que na época fumava, então assim, eu incomodava, mas comecei a atender aqui. E, enfim, e depois a gente foi aumentando. Em 2003, eu comecei um planejamento do estudo epidemiológico da região de Charitas e Jurujuba. Não tive verba da prefeitura, como eu também era do INCA, eu consegui verba do INCA e a parceria da chefia da epidemiologia do INCA, que tinha interesse de pegar um município para avaliar a prevalência real. E a gente fez tudo dentro da logística do censo, com treinamento, e eu consegui aqui na prefeitura que cedesse o pessoal, mas que não pagaria nada. E a gente conseguiu trazer gente experiente no censo do IBGE, os epidemiologistas do INCA e nós e os funcionários era na época da doutora Malu, pediatra, que era chefe da Policlínica de Jurujuba, que depois foi o Jefferson. E a gente conseguiu fazer esse planejamento, que deu um trabalho danado, questionário na logística do SUS, porque a gente tinha um planejamento de fazer no Brasil depois, e a gente fez exatamente o que foi feito na pesquisa especial de tabagismo em 2008, para ver os fatores de risco como estavam lá naquela região de Charitas e Jurujuba. E aí eu comecei capacitando os gestores, os supervisores e tal, e depois eu capacitei todos mesmo, os funcionários da Policlínica de Jurujuba, inclusive o pessoal de nível médio, que iam lidar com os fumantes, tanto para abordagem mínima e para abordagem intensiva, só para o pessoal de nível superior. Até que, em setembro de 2004, eu comecei a interagir com as escolas da região de Jurujuba, o que foi interessantíssimo na época. E em outubro eu comecei a atender dentro da Policlínica de Jurujuba em grupo e fazendo a capacitação prática de quem eu já tinha treinado, feito a capacitação teórica antes. E foi um trabalho muito gostoso de fazer, que foi adiante. Jefferson, que entrou depois, mas conheceu o nosso querido Osíris, que parou de fumar comigo nessa época aqui, que depois ele acompanhou, enfim. Só que naquela época o fluxo de medicamentos na rede SUS ainda não estava acontecendo, então eu consegui uma doação na direção do INCA e eu tratei essa galera lá da Policlínica de Jurujuba com os medicamentos doados oficialmente pelo INCA para a gente começar esse tratamento.
os medicamentos no fluxo oficial da rede SUS só chegaram aqui via Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e Municipal em 2006. E aí depois eu capacitei vários grupos profissionais de todas as policlínicas, todas as unidades básicas. Antônio Pedro, eu implantei primeiro o Ambiente Livre lá no Antônio Pedro e o Ari Parreiras. E isso oscila, né? Porque os profissionais entram e saem. Esse é um dos fatores complicadores. Próximo. Porque você começa, treina, e quando a pessoa está azeitada no trabalho, sai por algum motivo, muda, vai para outro lugar, e aí tem que começar tudo de novo naquela unidade. Bom, quem fuma no mundo? Mais de 1 bilhão de fumantes e 80% em países pobres, o que é um problema. Por quê? Porque os países ricos eles têm um controle, agora nem tanto, com cigarro eletrônico nem tanto, maior. Então eles vêm explorar os mais pobres com populações maiores para fumar mais, né? A indústria do tabaco. Próximo. Aqui é uma fatiazinha dessa pesquisa que a gente fez na parceria com a Divisão de Epidemiologia do INCA. A chefe na época era Liz Almeida, agora ela é diretora-geral da Comprev, que era minha amiga e topou vir ajudar Niterói nessa história na época. E a gente fez tudo dentro da logística do censo e do IBGE, com a população dessa região coberta pela Policlínica Comunitária de Jurujuba, que já não existe mais, lamentavelmente, da população de 15 anos ou mais. Próximo. E aí o resultado. Em 2007, a população dessa região, a gente subia morro e em todas as famílias, quer dizer, era uma pesquisa bem consistente, bem fiel como retrato da população local. E aí a gente achou que 24,5% da população de Charitas e Jurujuba era fumante. E a exposição ao tabagismo passivo era bem alta, 54%, sempre maior nas mulheres. E no Brasil, eu citei essa pesquisa que saiu em 2008, quer dizer, um ano depois do que saiu a nossa de Jurujuba, tinha dado como população fumante no Brasil 17,2, com idade maior ou igual a 15 anos. Quase 25 milhões de fumantes no Brasil, é gente aberta. E eu fiquei muito preocupada, falei, poxa, por que Niterói, né, aqui em Charitas e Jurujuba, deu 24 se o Brasil deu 17? E fiquei pensando, e aí cheguei à conclusão, baseada na literatura na época, que eu não precisava ficar triste, porque eu fiquei inicialmente, porque a gente tinha pego uma população diferenciada, só topou participar da pesquisa a população de mais baixa renda, coberta pelo médico de família e de nível de escolaridade mais baixo. E isso está provado no mundo, na literatura, que quanto maior o nível de renda e escolaridade, especialmente escolaridade, menos fuma. E a gente pegou baixa renda e baixa escolaridade. Aí eu comecei vou ficar calma porque eu vou conseguir concluir algo melhor para Niterói, porque eu fiquei doída com isso. Vejam que no Brasil, em 89, a prevalência de fumante era de 35%. E já em 2019, 9,8%. Mas essa pesquisa que eu botei aqui de 2019 é feita pelo Vigitel, que eu não sei se vocês já ouviram falar. É uma pesquisa que é feita todo ano pelo Ministério da Saúde, mas é telefônica para quem tem telefone fixo. E nem hoje em dia todo mundo não tem mais telefone fixo.
Então, eu acho que sempre dá uma prevalência um pouco maior que a realidade, diferente da nossa, que nós fomos lá ao vivo e a cores, subimos o morro e tal. Mas, de qualquer maneira, pode passar o próximo, a gente conseguiu provar coisa interessante. Aquilo que eu falei, a população de alta renda e escolaridade se recusou a participar da nossa pesquisa, que a gente acabou, né, deu os resultados em 2007. Aqueles condomínios e as casas de alto padrão, ninguém topou ser entrevistado. Então, nós ficamos com uma população grande, mas de baixa escolaridade. Aqui eu salientando de novo a diferença Brasil em 2008 com Niterói em 2007, a diferença entre os sexos, que é o que acontece no mundo. Próximo. E aí eu estratifiquei por número de anos de estudo. Aí a gente já vai ver que começa a ter sentido. A gente pegou baixa escolaridade, aqui o pessoal de mais alta escolaridade que a gente viu deu uma prevalência de 12,4% e de mais baixa, 28%. Vocês verem como é importante a escolaridade, que isso leva à possibilidade de acesso de informação. Então, quanto maior o nível de escolaridade, menos fuma, tem mais informação. Então, eu comecei a entender, claro, a nossa população toda, praticamente, foi de baixa escolaridade. Então, é justo que dê, entre 2007 e 2008, no Brasil, uma prevalência maior no Brasil, que foi muito mais espalhada por todos os níveis, que foi a PETAB, que é essa pesquisa especial, pode passar, de tabagismo, foi inserida dentro do censo. E esse trabalho, o meu amigo André Scroll é um pesquisador do INCA, e ele conseguiu mostrar agora, em 2019, algo que me deu muita paz. Que, olha só, em 2008, um ano depois do que a gente viu em Niterói, a prevalência das pessoas com menor nível de escolaridade era muito próxima da nossa, e um ano depois, de 23,4%, e a nossa era de 24,5%, um ano antes. Quer dizer, provavelmente caiu em um ano que a ação estava rolando intensamente lá. E aí tudo ficou claro. Então, Niterói não estava atrás do Brasil de jeito nenhum, apenas a gente fatiou uma parcela da população lá em Jurujuba, porque a de maior escolaridade não quis participar da pesquisa. Próximo. Bom, o que todo profissional que trabalha com tabagismo precisa saber? Parar de fumar é um processo, não é mágica. Leva tempo. A média de tentativas por fumante é de 3 a 4 vezes até que consiga parar totalmente. Criticar o fumante não leva absolutamente nada, só irrita e atrapalha. E o fumante irritado, ele faz o quê? Fuma. Para. Então, não faz sentido. Uma das coisas mais importantes no tratamento de fumante é o acolhimento. Próximo. Qual é o perfil ideal do profissional que... Primeiro, ele tem que querer, porque se ele não quiser... Porque quando eu comecei a capacitar aqui em Niterói, a primeira capacitação, a secretaria falou, capacita todos. Aí eu capacitei todos. Só que tinha gente que não tinha o menor perfil. Então, tinha gente que realmente não tinha o menor perfil, queria fazer mais um curso que conta a ponto para o currículo, né? Então, no final, quando eu espremia, bom, então agora quem quer atender na rede, né, vamos botar isso em prática, sobrava meia dúzia. Então, eu passei a fazer diferente. As outras capacitações, eu via quem realmente tinha interesse e capacitava essas pessoas para não jogar tempo fora, né? Não é nenhuma crítica às pessoas, as pessoas têm perfil para trabalhar com A e outras têm com B.
Então, o perfil ideal para trabalhar com tabagismo é comprometimento com o doente, disponibilidade de tempo para o paciente, que valorize muito a relação médico-paciente, porque se não houver uma relação de confiança entre os dois, a coisa não acontece. Capacidade de escuta e acolhimento, que é você escutando, que você vai construir argumentos para descobrir qual é o melhor caminho que você pode sugerir para ele utilizar para parar de fumar. Então, se você não conversar com ele, você não vai saber o que é importante para ele, o que irrita ele, para ver qual é o melhor caminho que a gente vai conduzir esse fumante. Tem que ter um bom manejo de grupo, porque o tratamento é feito em grupo, boa capacidade de comunicação e agregação do grupo. E tem que saber tolerar a frustração da recaída, que faz parte da doença tabagismo, e acolher mais uma vez. Próximo. E a gente precisa saber qual é o sentimento do fumante, né? Ele sofre, primeiro ele é ambivalente, tem um lado dele, eu sempre olho, eu boto esse treco aqui, de cabo de força, porque o fumante fica desesperado ali no meio, porque tem um lado dele que sabe que faz mal e quer parar de fumar, e tem um lado dele que adora fumar e que quer continuar fumando. E ele fica em conflito constante. E isso desgasta, é um processo dinâmico, vou para lá, vou para cá. Sofre pressão da família, do médico, da enfermagem, de todo mundo, da pressão externa, e tem a pressão pessoal dele se cobrando de parar. Então, essa ambivalência, em termos de tabagismo, é constante. O fumante, no início do tratamento, ele está sempre entre fumo ou não fumo, vou morrer disso, não vou morrer disso. E conforme a gente vai caminhando com o tratamento, essa ambivalência vai melhorando e o lado não fumar começa a pesar mais, aí a coisa flui. Próximo. E para fazer isso, a gente não tem outra opção a não ser ampliar nossa capacidade de observação do doente, capacidade de escuta e de acolhimento. E com muita delicadeza e sensibilidade, exercitando bom senso e respeitando o limite do paciente. Não adianta propor metas que ele não pode cumprir. Então, eu prefiro ir devagar, propondo pequenas metas, que ele vai ficando feliz porque conseguiu, e vão ampliando passo a passo. Próximo. E o que a gente tem que saber? Qual é o estágio de motivação do fumante para parar? Ele quer ou não quer parar? Em que fase isso é dinâmico? Em que fase que ele está? Quais são os 3 componentes da dependência? Qual o grau de dependência química? Tem que saber abordar e motivar o fumante, individualizar o tratamento, mesmo atendendo em grupo. O primeiro atendimento é individual, depois que vai para o grupo. E aí a gente, nesse primeiro atendimento, na anamnese, a gente tem que conhecer muito bem aquela pessoa que depois a gente vai inserir no grupo. E a gente precisa saber se ele tem perfil para grupo, que tem gente que não tem, e aí a gente vai ter que atender individualmente, e no grupo como é que a gente vai lidar com ele. Mas se você não prestar atenção dele na consulta individual, onde ele pode se abrir, você não vai saber escolher isso. Lidar com síndrome de abstinência e fissura, prevenir a recaída desde o primeiro momento e usar bem o apoio medicamentoso. Bom, vamos em frente. Componente da dependência, a dependência química, que é mediada pela droga nicotina, que eu já falei algumas vezes, e a gente tem como medir isso com 6 perguntinhas e colocando pontos dependendo da resposta que ele dá nessas 6 perguntas, sendo que 2 perguntas são as mais importantes, que eu vou mostrar rapidamente, senão vocês vão morrer de cansaço da aula e eu também. Dependência química, a dependência psicológica, quando o fumante usa o cigarro para lidar com as emoções, então ele usa para emoção tanto positivo quanto negativo. Ganhei na loteria, vou fumar para comemorar. Briguei com meu marido, vou fumar porque eu estou nervosa.
Então, isso é muito presente. Cada fumante predomina um dos 3 componentes. Você vai ter que ter sensibilidade e experiência para ver qual dos graus... Todo mundo tem os 3, mas o que predomina em quem? Para você poder abordar e direcionar de acordo com o que acontece com cada pessoa. Condicionamentos, é aquilo que eu falo no telefone, eu fumo, eu estou no computador, eu fumo, eu bebo, eu tomo café, eu fumo. Você se condicionou ao longo da vida a usar o cigarro em determinadas situações, né? São os condicionamentos. E existem os fatores, pode mudar. Existe o que a gente chama de gatilho, que é assim, até uma pessoa pode ser um gatilho para desencadear a vontade de fumar. Por exemplo, atualmente é proibido fumar em ambiente fechado, mas você tem um amigo que trabalha com você que você costuma sair para fumar com ele. Está todo mundo trabalhando na sala. Quando você vê ele levantar, você já saliva, você quer ir atrás dele. Quer dizer, isso é um gatilho para fumar que veio através de uma pessoa. E qualquer coisa pode ser um gatilho. Assim, eu tive uma paciente que eu tive que descobrir que ela morava num edifício que tinha o jornaleiro onde ela comprava cigarro. Então, quando ela estava quase zerada, ela saía de casa, passava no jornaleiro e aí comprava um varejo. Até que eu descobri que ela tinha esse caminho que passava onde ela estava habituada a comprar varejo. Eu falei, não, agora você vai sair de casa, vai sair sempre pelo outro lado. Parou de fumar. Quer dizer, uma bobagem. Mas se você não estiver atento a tudo que cerca a vida desse fumante, você não mata a charada. Essas são as perguntas, eu vou salientar a primeira e a quarta, que são as mais importantes. Isso tem no site do INCA, em tudo quanto é lugar, não vou ficar lendo pergunta para vocês. O importante é que a pontuação máxima do mais dependente é de 10 e 0 se não tiver... Isso quantifica a dependência química só. Então, essa primeira pergunta, quanto tempo após acordar você fuma o primeiro cigarro? Se você acorda e acende imediatamente, significa que você é mais dependente. Por quê? Porque você de noite está dormindo, a meia-vida da nicotina é curta. Então, de noite você está dormindo, cai um nível sérico de nicotina. E o seu receptor cerebral sabe qual é seu nível sérico ideal. Então, dormiu, caiu, você acorda ávido para repor a nicotina. E eu tratei de paciente que, antes de abrir o olho, deixava o cigarro e o isqueiro assim na mesinha de cabeceira, tateava, pegava, botava na boca, acendia, aí abria o olho. Quer dizer, um altíssimo grau de dependência química. E aí, esse estaria lá no 3 pontos. Aí tem outras perguntas, a outra importantíssima é o número de cigarros que fuma por dia. Então, se você fuma mais de 31, de 31 para cima, você tem um alto grau de dependência porque você está fumando em intervalos mais curtos, né? E aí esse também ganha 3 pontos. Próximo. Essas são as outras perguntas e aqui o resultado. Quer dizer, quem tem a partir de 5 pontos média, a partir de 6 elevada ou muito elevada. Isso não quer dizer que essa pessoa não vai conseguir parar de fumar. Quer dizer para o médico que ele tem que saber como lidar com essa pessoa. Ele vai parar do mesmo jeito, mas você tem que saber como lidar com ele. Próximo. Isso aqui, algumas imagens da dependência psicológica muito comuns. Próximo. Dos condicionamentos, só para marcar, e estabelecendo a dependência física, que quer dizer, a dependência química mediada pela nicotina. O que a síndrome de abstinência pode acarretar no fumante? Ansiedade extrema, dificuldade de concentração, isso é muito comum. Assim, eu tratei de um jornalista no consultório do Rio uma vez, ele tinha uma coluna diária no jornal.
e me procurou para parar de fumar. Ele falou, Cristina, você vai me botar desempregada, porque eu não consigo me concentrar para escrever a coluna. E aí eu vi que eu tinha que aumentar substancialmente a reposição de nicotina dele, porque ele não conseguia se concentrar. E isso é muito flagrante. Algumas pessoas, no início, depois isso passa, mas no início não conseguem se concentrar. Agitação, irritabilidade. Eu tive uma paciente que tentou parar nos Estados Unidos, de repente, na casa do filho, ela quebrou a porta, ela estava na casa do filho, o filho foi trabalhar, deixou a porta fechada, ela quebrou a porta para descer e comprar cigarro, para ver o nível de irritabilidade dela. Agressividade, tonteira, cefaleia, desconforto abdominal. Eu já fui chamada para dar um parecer no Samaritano, no Rio, numa pessoa que investigou tudo por causa de um desconforto tóraco-abdominal, até endoscoparam um homem. E aí resolveram colher a história. E aí me ligaram o que tinha acontecido. Ele tinha parado de fumar 3 dias antes. Eu falei, pega um adesivo e cola nele, de tanto. Aí ele começou a ficar mais calmo e conversar. E aí se foi colhendo a história. A repercussão em algumas pessoas, quando o processo de cessação é mal conduzido, dependendo do grau de dependência da pessoa, pode ser importante. E isso a gente tem que saber e trabalhar. A fissura dura no máximo 5 minutos, isso é importante. E pode persistir ao longo do tempo, por algum tempo, mas cada fissura que você vai vencendo vai ficando mais fácil vencer a próxima, porque você começa a perceber que a fissura é autolimitada, porque no início do tratamento o fumante não acredita que ela pode ser autolimitada. E como é que a gente ameniza? Com uma boa abordagem e um bom apoio medicamentoso. Próximo. Como sensibilizar o fumante na unidade de saúde pública e para encaminhar para tratamento de tabagismo. Abordagem mínima do fumante. Como é que eu faço isso? Eu gasto, toda a unidade de saúde deve gastar 3 minutos da consulta, seja qual for a consulta, em qualquer área, perguntando se é fumante, se não é fumante, se é fumante, com que idade começou a fumar, quantos cigarros fumou por dia, se já pensou em parar e se quer receber ajuda. Isso você faz em 3 minutos e dali você direciona. Isso é muito importante em nível de evidência A, em termos de facilidade para encaminhar para a cessação de tabagismo. Deve ser oferecido e é muito importante em saúde pública, muito importante. E outra coisa muito importante é considerar a anotação sobre tabagismo como sinal vital, mais um sinal vital. Porque quando você sinaliza no prontuário, você aumenta a chance desse sujeito ser abordado nas próximas consultas e, portanto, aumenta a chance dele parar de fumar. Próximo. Esse é o fluxograma do atendimento. Você faz o diagnóstico, é fumante, faz o plano de tratamento na rede pública, a grande maioria em grupo, mas tem que estar atento que alguns precisam de atendimento individual, sobretudo com as pessoas que têm um perfil mais tímido, que vão ficar completamente isoladas no grupo, ou com um perfil muito expansivo, que quer falar o tempo todo no grupo e não deixa mais ninguém falar, comorbidade psiquiátrica, que precisa de uma atenção em separado, você vai ter que saber diferenciar isso na primeira consulta do fumante. Pode tratar com ou sem medicamento. No programa nacional e que a gente tem para disponibilizar na rede, são 4 sessões estruturadas, ou seja, tem um manual que vocês vão ver, e a gente pode, se a gente está chegando na quarta sessão com intervalo semanal, tem gente que já parou e tem gente que está quase lá, vale a pena estender por mais 2 sessões semanais, depois passa para intervalo quinzenal, depois acompanhamento uma vez por mês.
Medicamento que a gente tem na rede, que oscila, às vezes tem, às vezes não tem, às vezes tem muito, às vezes tem pouco. Nós estamos numa fase crítica agora. O Ministério da Saúde está mandando muito pouco. E fundamental é aferir o tal do sinal vital. Porque todo mundo, ele pergunta se é fumante quando chega no posto, na primeira consulta, e nas subsequentes não pergunta. Então, às vezes, o sujeito parou de fumar e não está escrito que ele parou de fumar, e, sobretudo, ele não era fumante, se tornou fumante. Então, é fundamental esse acompanhamento e colocar no prontuário regularmente se ele continua em abstinência, se ele voltou a fumar, para a gente encaminhar para novo tratamento. Próximo. Essas são as sessões. A primeira é entender por que se fuma e como isso afeta a minha saúde. Isso tudo vocês têm lá no site do INCA, se vocês quiserem ler o que está escrito em cada manual, porque Jefferson ia me matar se eu botasse isso aqui. Na seção 2, os primeiros dias sem fumar. Na 3, como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar. E na 4, os benefícios após parar de fumar. Isso aqui, quando a pessoa está começando a atender no grupo, é bom que faça essa ordem, mas depois você vai ter que aprender a tocar o barco de acordo com o interesse daquela população que você está atendendo. No grupo pode vir pergunta da 4ª e você inverte de acordo com o interesse dos pacientes. Isso aqui em 2008 a gente já viu que a gente já tinha no Brasil mais ex-fumante do que fumante. Quando a gente descobriu isso, foi uma felicidade geral em quem trabalha com tabagismo desde o início. Próximo. Então não existe, outro conceito, não existe pílula mágica para deixar de fumar, nenhum remédio é milagroso, mas a gente tem a terapia de reposição de nicotina e o bupropiona na rede, que funcionam muito bem. O eixo fundamental sempre é a abordagem do paciente. O medicamento, ele entra para dar conforto ao paciente no controle da síndrome de abstinência para que ele consiga mudar o comportamento. Próximo. Esses são os medicamentos disponíveis, os medicamentos nicotínicos, adesivo de 7, 14, 21 miligramas, que são considerados os medicamentos de liberação lenta de nicotina, a curva é assim, nas 24 horas, e pastilhas e gomas, que volta e meia faltam na rede, que tem uma liberação mais rápida, mas muito mais lenta do que a liberação pela inalação via cigarro. Mas é mais rápida do que o adesivo. E a bupropiona, quer dizer, a reposição de nicotina o enfermeiro pode disponibilizar, se ele for o coordenador do grupo, mas a bupropiona, que a gente usa menos, só o médico. Próximo. Como é que funciona na rede? A coordenação está no DESUM e só recebe os insumos, que são as cartilhas e o medicamento, se tiver o profissional capacitado na unidade de saúde e se encaminharem as planilhas de informação de como é que estão atendendo para ver a quantidade que precisa disponibilizar. E no DESUM consolida as informações, manda para a Secretaria Estadual, que manda para o INCA, que manda para o Ministério e aí volta tudo. Próximo. Dificuldade do tratamento da rede, do fumante, eu já falei, ambivalência, aderência, fatores dificultadores. Na rede, importante, capacitação de profissionais, rotatividade de profissionais, compromisso do gestor, que o gestor, dependendo da fase da época, por exemplo, com Covid, não queria nem ouvir falar em tratamento de tabagismo, porque não tinha espaço. Mas tem gestores que, mesmo sem nenhum motivo, também não tem interesse. Então, isso daí, quem está na coordenação na época tem que ver, diferenciar o joio do trigo, né? Tem coisas que são óbvias, que não tem espaço para
mexer com o tabagismo, apesar no Covid o tabagismo ser um grande fator agravante em termos de risco de morte, né? Os fumantes e obesos morriam muito mais. Atraso ou falta da distribuição do medicamento pelo Ministério da Saúde, isso é um problema que acontece, e se não entregar a planilha para coordenação, não tem também. Tchau. O próximo. Principais fatores dificultadores, também tem a obesidade ou o medo de engordar, que eu não botei porque não dava tempo, mas eu quis chamar a atenção como a prevalência de tabagismo foi de 35,89 para 9,8 agora. Quem sobrou? As pessoas que têm comorbidades que dificultam o processo de cessação e que tem um dos componentes da dependência muito importante. E entre os fatores dificultadores que chamam a atenção são as desordens psiquiátricas. São mais frequentes entre os fumantes do que na população geral, bem mais frequentes. Depressão, de 30% a 60%, varia com os trabalhos publicados, do que procuram tratamento de tabagismo tem passado de depressão. Álcool, 20% ou mais dos fumantes têm passado de dependência ou abuso de álcool. Entre os etilistas, 70% ou mais fumam. Quer dizer, isso a gente tem que ter em mente, porque a gente está colhendo a anamnese, a gente tem que avaliar isso, e a gente pode, inclusive, rastrear, tem N escalas para identificar distúrbios de ansiedade e depressão, que podem ser inseridos no prontuário, mas nada como uma boa conversa para a gente levantar leve, né? E tem especialista psiquiatra na rede, a gente pode pedir ajuda e trabalhar em parceria, enfim, mas é importante estar atento para isso. Próximo, acabando, eu juro. Cuidado, assim, eu botei recaída em fumantes com câncer, porque eu trabalhei muitos anos especificamente com isso. Vocês podem estranhar, já está com câncer, para que vai tratar fumante? Vale a pena, muito a pena, porque interfere não só na qualidade de vida, como no prognóstico, dependendo do estadiamento do paciente. Diminui efeito colateral da quimioterapia e da radioterapia, melhora a resposta efetivamente, então vale a pena parar de fumar. E esses fumantes, como qualquer outro portador de outra doença crônica importante, além do tabagismo, quando recai, tem que ser abordado com muita delicadeza. A gente tem que reconhecer a fragilidade desse fumante, não traçar a meta impossível, estar do lado, full time, e usar. Você tem que saber usar o suporte farmacológico e usar adequadamente. Muitas vezes a pessoa acha que não está funcionando o tratamento porque não sabe usar o remédio e usa subdose, por exemplo, de reposição de nicotina. Então, só para chamar a atenção disso, porque são particularidades que só uma capacitação maior dá para entrar. Próximo. Alguns benefícios, para só não falar de coisa ruim, não preciso citar: hálito, paladar, disposição física, olfato, economia, convivência saudável e afastamento das doenças, enfim, isso aí, os benefícios são inúmeros. Próximo. Salientando só que a briga não é com o fumante é o nosso acolhido, a briga é entre a saúde pública e a indústria do tabaco. Porque eles que jogam pesado, eles querem aumentar o consumo, promover a iniciação e reduzir a cessação. E nós queremos exatamente o contrário, reduzir o consumo, evitar a iniciação e aumentar a cessação. E tudo que a gente faz, eles tentam desconstruir. Vocês não têm ideia do que, no meu trabalho, sensibilizando senadores lá em Brasília, eu vi de lobby da indústria do tabaco. Dava outra aula.
Próximo, não vou entrar em detalhes porque não dá. Isso aqui uma curva mostrando a importante queda, né? Lembra que 89 estava 35 e atualmente estamos em 9,8. Aí isso gerou problema para a indústria do tabaco, né? Elas estão produzindo menos, elas estão sentindo o êxito do controle do tabaco no Brasil e estão atirando. Então, por isso que eu botei. E a indústria do tabaco contra-ataca. Agora é a última coisa que eu não posso deixar de falar. Próximo. Novas estratégias para seduzir o futuro fumante, que é a criança. É aquela história. O alvo sempre é criança e adolescente. Com os aromas, com os sabores, com cara de bala, com aspecto de pendrive, né? Seduzidos pela tecnologia. Isso não é para um velho, isso é para uma criança ficar seduzida. Pegando ídolos que, não, esse ídolo já está mais velho, né? Mas eu já tinha essa foto, não quis procurar outro. Ronaldinho ali com a namorada, fumando cigarro eletrônico, e tem um trabalho recente do INCA que mostrou que o uso de cigarro eletrônico aumentou em quase 3,5 vezes o risco do indivíduo experimentar o cigarro convencional, quer dizer, o que a gente chama de cigarro comburente, que é esse que todo mundo conhece, né? E em mais de 4 vezes o risco de passar a utilizar regularmente. Então, o cigarro eletrônico, além de matar, né? Ou no próximo vocês vão ver. Não dá para entrar em muito detalhe, porque o tempo já está alto. Próximo. Olha só, esse trabalho aqui é da Pesquisa Nacional de Saúde. O cigarro eletrônico é proibido de vender no Brasil desde 2009. Eu participei dessa construção, foi uma briga danada. A indústria do tabaco quis até destruir a Anvisa, porque a Anvisa proibiu, a gente fez audiência pública, foi um inferno. Fez painel de especialista e tal. E a gente conseguiu manter a proibição, mas eles continuam brigando e continuam tentando aprovar. E a gente vê que mesmo proibido, olha só, tem 2,4 entre 18 e 24 anos, que é exatamente o foco deles, o jovem, é o foco da indústria do tabaco, fumam cigarro eletrônico no Brasil. Como é que pode? É proibido. Você compra em qualquer lugar na internet. É claro que a gente fuma cigarro eletrônico muito menos nos Estados Unidos, no Reino Unido, porque lá é liberado. Agora, vejam que tem. E eles vão e compram. E o cigarro eletrônico que foi propagandeado com você não precisa se preocupar, porque nós fomos assim, isso eu participei de reunião, porque a cara de pau da indústria do tabaco é uma coisa fenomenal. E eles falam, não, nós estamos lançando o cigarro eletrônico, que é esse de líquido, e o cigarro aquecido, que é um filamento de tabaco mesmo, que é mais recente do que esse, que eu não botei, que ia confundir, exatamente para a gente evitar o outro comburente, né? O cigarro comum que faz muito mal, que mata mesmo, nós vamos lançar esse, que é o cigarro saudável. Vamos ao próximo slide. No próximo slide nós vamos ver o cigarro saudável que eles lançaram. A indústria do tabaco, ela comprou todas as melhores fábricas de cigarro eletrônico do mundo e manda na produção e está fazendo muita inovação e usando nicotina altamente viciante, diferenciado, que quanto mais rápido libera, mais rápido vicia. E eles dizem que esse cigarro é muito mais saudável, né? Vocês devem ter visto na mídia, em 2019, surgimento dessa nova, a DEF ali, é dispositivo eletrônico para fumar, é o cigarro eletrônico, né?
foi descrito em 2019 nos Estados Unidos uma nova doença pulmonar chamada EVALI, que é uma síndrome respiratória aguda grave, consequência do uso de cigarro eletrônico. A faixa etária de quem adoeceu dessa doença grave é de 24 anos. Vejam como é o foco deles. E até janeiro de 2020, nos Estados Unidos, foram 2.711 casos, bem, isso hospitalizados, e desses, 68 morreram comprovadamente dessa doença. E a média de utilização do cigarro eletrônico não era de 30 anos, como o cigarro para matar, o cigarro comum. Era de 12 meses. É assim, não é brincadeira, porque ali dentro tem solventes e aditivos, e como tem mais de 400 fábricas, mais não sei quantos tipos, a regulação é muito difícil, e sabe Deus o que tem ali dentro. Tem de tudo e mais alguma coisa, porque o importante é pescar o jovem, né? E eles provocam uma reação, esses líquidos, dependendo do que está dentro, alguns com vitamina E, alguns com maconha, dependendo do que está ali dentro, né, provoca uma reação inflamatória que pode causar pneumonia, insuficiência respiratória, fibrose pulmonar e morte. E no médio, em pouco tempo de uso. Quer dizer, não é brincadeira o cigarro eletrônico, e eles continuam brigando para liberar no Brasil. Próximo. E são documentos na indústria que foram vazados numa briga judicial. Isso, assim, é um executivo mandando bilhetinho para o outro dentro da indústria. Isso foi uma briga judicial onde se obrigou a liberar alguns textos. Um fulano lá, executivo dessa grande empresa transnacional de tabaco, dizendo: os realçadores de tabaco, chocolate, baunilha e licor são os mais excitantes e promissores, flavorizantes desenvolvidos nos últimos anos. Parecem ter um apelo significativo para o grupo de fumantes entre 18 e 24 anos, a galera que morreu com o cigarro eletrônico. Obviamente, este grupo que nós procuramos desesperadamente. Por quê? Porque a prevalência do tabagismo está caindo. Eles querem esse grupo para compor. Qual é a consequência disso no Brasil? Aí, em termos de aditivo no cigarro comum. 44%, uma pesquisa feita entre os estudantes, dos estudantes brasileiros que fumam regularmente, preferem os cigarros aromatizados. Quer dizer, eles atiram, acertam e têm o benefício financeiro que eles propõem. Próximo. Isso aqui é eles falando lá entre eles na indústria do tabaco. Várias crianças, quando começam, não gostam do sabor do cigarro, tossem e tal. Mas um cigarro com o sabor cereja pode parecer melhor, mascara o mau gosto. Assim, eles podem começar a fumar mais cedo. Quer dizer, é uma coisa horrível, né? Você pensar que fazem isso com crianças, mas fazem e escrevem. Isso é documento real da própria indústria. Próximo. Porque eles não imaginavam que isso fosse vazar um dia, né? Mas foi, porque isso é escrito desde 63. Eu salientei isso aqui porque nessa data não se falava que a nicotina era uma droga que causava dependência. Eles foram à justiça, foram chamados à justiça e eles negaram. Quando eles foram à justiça era 64. Em 63 foi encontrado esse documento. Nicotina causa dependência. Nosso negócio é vender nicotina, uma droga que causa dependência. E negaram na justiça em 64.
E aí, quando se pergunta para eles por que as pessoas fumam, entre eles, entre quatro paredes, aí fala um monte de coisa e depois fala, não, fumam porque tem que deixar de fumar, é muito difícil. Na próxima eu vou trazer negócio para... Tá, então acabou. Tá bom.